E se na semana passada nós vimos que Deus ama de forma individual cada um do seu filho ao ponto de trazê-lo de volta, caso esteja afastado, e a pregação foi muito boa, muita gente ficou emocionada, eu próprio, porque é algo maravilhoso este tipo de amor de Deus. E Deus ama ao ponto de ir buscar o filho e trazê-lo de volta onde quer que ele esteja. Nós hoje vamos ver como é que Deus faz isto. Nós vimos que Deus faz isso, agora vamos ver qual é o processo. O que é que Deus utiliza para trazer a ovelha extraviada de volta? O que é que Deus faz? Okay? E essa é uma associação com a passagem que nós vamos ver que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós não fazemos porque lá está. E esta é a vantagem de nós estarmos a ver e a estudar o livro de Mateus de forma sequencial. As coisas têm um contexto. E nós já vamos ver como esse contexto evidencia a verdade bíblica de uma forma maravilhosa para nós, que de outra forma isso não aconteceria. Então, alguns podem considerar o texto de hoje duro. Alguns podem considerá-lo cruel. Só que aí depende das lentes que estivermos a usar para vermos este texto. E as lentes que vamos usar, e por favor, eu peço que vocês façam esse esforço, quando estivermos a ler o texto que vamos ver, façam o esforço de lê-lo com as lentes do pastor que derrama este amor em favor das suas ovelhas e vai buscá-las até onde quer que elas estejam. Vejam com essas lentes. Vai ganhar uma nova dimensão esse texto que costuma ser visto com outros olhos. Aqui está Mateus 18. E primeiro vamos ler só do 15 ao 17. Se o teu irmão pecar contra ti... peço desculpa, eu vou esperar que abram porque eu ainda não tinha dito. Estou habituado àqueles que estão aqui a acompanhar-nos sempre, já sabem que estamos em Mateus. Então, Mateus 18, versículos 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Vamos orar aqui. Senhor Deus, pedimos a tua ajuda para este momento aqui. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que não é bom neste momento. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que possa nos distrair de ouvirmos o teu Espírito por meio da tua palavra. Perdoa-nos o nosso pecado, Senhor. Queremos nos achegar diante da tua palavra com mãos limpas, com uma mente preparada, com um solo arado, pronto, sedento. Senhor, fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, nesta manhã para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Então, este texto, como eu já disse há pouco, liga-se completamente com a passagem da semana passada. Aliás, vamos ler só os versículos da semana passada, pode ser? Os versículos 12 a 14. São só 3 versículos, por isso é rápido. O que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. De mesmo modo, não é da vontade do vosso Pai que está no céu que um só destes pequeninos pereça. Uma ovelha que se afasta é uma ovelha que optou pela via do pecado. Okay? É uma ovelha que optou por escolher o caminho de desobedecer a Deus. A única coisa, porquê? A única coisa que pode machucar, que pode macular a comunhão com Deus e o seu filho, e aqui filho, nós aqui, é o quê? É o pecado. O pecado rompe a comunhão com Deus. A pessoa não deixa de ser salva, porque a pessoa foi adquirida e foi declarada justa de uma vez por todas, mas aquela comunhão, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, fica ferido. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que revela uma atitude de falta de amor tanto a Deus quanto ao próximo. E nós precisamos fazer esta conexão do pecado com o amor. Pecado é tudo aquilo que é oposto a amor. Um exemplo de pecado, inveja. A inveja é um pecado. A inveja é o querer do outro, para mim, aquilo que é do outro. E eu deixo que aqueles sentimentos trabalhem em mim, que aquilo me consuma. Eu estou a pensar no outro. Estou a pensar em mim na satisfação das minhas necessidades. Então eu estou a amar o outro? Não. Eu estou a amar mais a mim próprio. Todo o pecado, podem fazer esse exercício, todo o pecado, seja qual for, é uma demonstração de falta de amor a Deus
e ao próximo. Muitas vezes afirma-se que pecar é errar o alvo. É verdade. Só que muitas vezes nós associamos pecado é desobedecer a Deus. Também é verdade. Mas o ponto principal que eu quero que nós levemos para nós não vivermos uma vida legalista, que só se preocupa com os aspectos externos da vida de obediência a Deus, é a questão do coração. Eu vou desobedecer a Deus porque naquele momento eu amo mais a mim própria, a satisfação das minhas necessidades, do que eu amo a Deus e do que eu amo ao meu irmão. A minha desobediência é fruto da minha falta de amor. Então o pecado é melhor definido como sendo a falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo. Porque tudo o resto desemboca daí. Quem não busca colocar Deus acima de todas as coisas, nas prioridades, de fazer prioridade de Deus no seu dia-a-dia, está a demonstrar falta de amor. E atenção, esta falta de amor pode ser tanto ativa como pode ser passiva. Uma falta de amor ativa é eu ir contra aquilo que Deus diz, é eu ir contra a vida de uma pessoa que está ao pé de mim. É eu fazer uma ação deliberada que vai magoar o outro. O desobedecer passivamente, o não amar passivamente, é eu saber o que eu tenho que fazer e eu não fazer. É eu saber que eu devo ajudar aquele que está com necessidade e eu não faço isso. Okay? E estas duas coisas são pecado. Peca, diz Tiago, acho que é Tiago, peca, diz Tiago, quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos. Sabemos que aquela pessoa precisa e não fazemos. Sabemos que devemos tomar certas posições e não tomamos. Isso é pecado. Quando a pessoa peca e permanece no pecado, a pessoa não está a nutrir o quê? O seu amor para com Deus e para com o próximo. E quando não se nutre amor num relacionamento, o que é que acontece? Vai havendo um afastamento. Vai havendo um afastamento. E é isso que é a ovelha extraviar-se. E eu quero que nós olhemos com estes olhos. Porque às vezes dizemos, a ovelha extraviada é aquela pessoa que cometeu aquele pecado, desobedeceu a Deus e foi-se embora. Nós temos que ver o que é que está por trás disso. É não alimentar essa comunhão de amor. E por isso a pessoa optou por se amar mais a si própria do que amar a Deus ou do que amar as pessoas à sua volta. E não nutrindo o amor com Deus, ela vai se afastando de Deus. Por isso é que eu digo, é possível uma pessoa estar na igreja e estar afastada de Deus. Porque ela não está com o seu amor nutrido por Deus. Desviado não é só aquele que está fora, mas pode ser aquele que está dentro. Quem é que consegue então manter um relacionamento saudável sem amor? Ninguém. A comunhão é ferida, então, com o pecado. Há um afastamento. E a ovelha então é afastada para longe de Deus. E vimos da outra vez que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que nenhum dos seus filhos esteja afastado. Da mesma forma que nenhum pai quer que o seu filho biológico esteja longe de um relacionamento de amor entre eles os dois. Isto corta o coração do pai, isto corta o coração de uma mãe. O que um pai quer é um relacionamento de intimidade com o seu filho. Da mesma forma, Deus fica com o coração rasgado quando uma ovelha sua está longe. Então Deus vai buscar. E que processos é que Deus usa para ir buscar? Nós temos aqui a resposta. Temos a resposta. A repreensão, a exortação, a disciplina. E o texto fala aí, se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e faz o quê? Repreende-o. Repreende-o. E Jesus está aqui a dizer que quando alguém pecar, deve ir ao encontro dessa pessoa, quem se apercebeu que essa mesma pessoa pecou. E deve ir e deve repreendê-la. E a ideia da palavra aqui de repreender é expor, é trazer à luz. É como que uma coisa que está encoberta e depois, a partir do momento em que se vai e diz, aquela coisa é trazida à luz. Há umas versões que alguns irmãos podem estar a usar que diz, vão arguí-lo. E aí é uma linguagem judicial do tribunal, em que expõem os argumentos, expõem as evidências de que aquela pessoa está afastada do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, se vês que alguma pessoa está afastada do amor a Deus, do amor ao próximo, é o que Jesus está aqui a dizer, é para ir falar com essa pessoa. Então, quando há pecado, não é para ser ignorado, é para ser confrontado. E qual é o objetivo dessa repreensão? E isto faz toda a diferença no exercício disto aqui que nós estamos a falar. Qual é o objetivo? O que é que diz o texto aí? No versículo 15? Se ele te ouvir, o que é que acontece? Ganhaste o teu irmão. O objetivo é ganhar o outro. O objetivo não é jogar abaixo. O objetivo não é inferiorizar. O objetivo não é condenar. O objetivo é ganhar o outro. É trazer o outro de volta para os braços do Pai. É ser instrumento para que o outro volte a se sentar à mesa das delícias de Deus.
Agora, o texto aí fala em pecar contra ti. Ou seja, a pessoa confrontaria o pecado dessa outra pessoa se tivesse sido cometido contra ela. Alguns manuscritos, na língua grega, trazem que são cópias dos originais. Os originais já não existem, então o que há é cópias, e há cópias mais antigas, mais próximas, e há cópias mais recentes que foram encontradas. Então, alguns manuscritos, e dos bons manuscritos, trazem o contra ti, e há outros que não trazem o contra ti. Agora, como nós vamos ver, esse aspecto é indiferente, ok? Esse aspecto é indiferente e eu vou mostrar porquê. Isso é algo que nós encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porquê? Porque o pecado de uma pessoa, de um elemento da comunidade, vai afetar toda a comunidade. O pecado de um membro da comunidade afeta toda a comunidade. Então o pecado não é só contra Deus, o pecado é sempre contra os irmãos que estão nessa mesma comunidade. Ok? No Antigo Testamento, a certa altura, o povo de Israel sai do Egito, vai pela terra prometida, vai em direção à terra prometida, e depois Moisés já não lidera mais o povo. Quem lidera o povo para conquistar a terra prometida é Josué, ok? E eles devem expulsar os povos que estão ocupados na terra de Canaã. E eles travam certas batalhas. E há uma batalha que se calhar é a batalha mais conhecida. Qual é a batalha mais conhecida de vocês em relação à conquista da terra de Canaã? Jericó, exatamente. Então, a dada altura, eles tinham que ir conquistar Jericó. E a conquista de Jericó é completamente sobrenatural, ok? Parecia uma coisa completamente impossível, mas com Deus tudo o impossível se torna possível. E aquilo que acontece, eles conquistam Canaã. Só que Deus tinha dado instruções. E as instruções que Deus tinha dado ao povo era: quando vocês conquistarem a terra de Jericó, vocês não vão ficar com o espólio. É para destruir tudo. Isto porquê? Porque a Bíblia diz noutras partes que os povos de Canaã iam ser julgados por Israel, por isso tinham que ser destruídos, porque à medida do seu pecado, à medida das atrocidades, muitos destes povos faziam sacrifícios humanos. Ok? Então cometiam atrocidades que até um descrente, até alguém que não segue a Deus, vai considerar isso completamente atroz. Então Deus vai usar o povo de Israel para trazer juízo sobre essas nações. E então aquilo que acontece é, Deus diz: quando vocês forem conquistar Israel, destruam tudo. Não é para ficar com nada do espólio. A única coisa que é para guardar é o ouro, a prata e alguns utensílios de bronze e ferro que deveriam ser consagrados ao Senhor. Mas nenhum israelita devia então agarrar nada para si, e se encontrasse ouro ou prata, ou utensílios de bronze ou ferro, também não era para agarrar para si. Era para trazer para o povo, porque isso ia ser consagrado para o Senhor. O que é que acontece? Uma pessoa desobedece. Acã. Acã guarda para si coisas que não devia ter guardado. E ele vai esconder debaixo da sua tenda uma capa, prata e ouro. Ele desobedece a Deus. Agora, o pecado que ele fez não foi um pecado que afetou só ele. Foi um pecado que afetou toda a comunidade de Israel. Porquê? Em todas as batalhas que Israel tenha feito até aqui neste processo de conquista de Canaã, eles tinham vencido todas elas. Todas elas. A seguir, eles foram travar uma batalha contra o povo de Ai. Agora, essa batalha que eles iam travar era assim como se diz em inglês, e agora podem entender, it was peanuts. Era fácil, ok? Era suposto ser a coisa mais fácil do mundo, porque eram poucos. Agora o povo de Israel leva uma humilhação, não conseguem conquistar aquela cidade. Sendo que antes tinham conquistado uma cidade que era impossível aos olhos humanos. Porquê? Porquê é que não conquistam? É essa pergunta que o povo vai levantar. E depois o que vai ficar evidente é: não conquistaram essa terra por causa do pecado de Acã. Houve quem desobedecesse àquela ordem que foi dada. Morreram pessoas por causa do pecado de Acã. No Novo Testamento nós encontramos esse princípio também. Então não é só uma coisa do Antigo Testamento. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 ao 7 e podem abrir, porque esta passagem é muito marcante, é muito vívida e parece forte demais. E ela é forte de facto. Então 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 7. Eu ia só pedir um favor, que se alguém pudesse trazer uma garrafinha de água. Obrigado. Capítulo 5, versículos 1 a 7. De facto, ouve-se que existem moralidades entre vós. E moralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai.
e estáis cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isto? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito. Obrigado. E já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de facto sois. Ok? Havia um irmão da igreja que estava a dormir com a sua madrasta na igreja. A igreja, então, isto por si só já parece grave. Não só parece como é. Agora, mais grave do que isso ainda é o irmãozinho está a dormir com a madrasta e a igreja sabe. E a igreja não faz nada. E é isso que Paulo vai condenar. E Paulo vai dizer, vocês acordem. Porque o fermento, é preciso muita quantidade de fermento para levedar um pão? Não, uma quantidade pouca de fermento. Então, numa comunidade, basta haver alguém que peque e isso afeta toda a comunidade. E aqui nós lembramos de uma outra analogia por parte de Paulo. Ele vai dizer, se um membro sofre, todos os outros o quê? Sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Há aqui uma questão orgânica. E Deus usa várias vezes aspectos orgânicos para revelar a forma de funcionamento do seu povo. E aqui nós temos uma questão orgânica. E é exatamente nesta linha de pensamento que nós temos o famoso texto que na maior parte das vezes que tomamos a ceia nós lemos. Daí que nós deixamos a ceia para depois. 1 Coríntios 11, versículos 27 a 30. Quem for rápido a abrir pode abrir, eu vou já continuar. 1 Coríntios 11, versículos 27 a 30. Diz assim, por essa razão, é um texto conhecido, por essa razão quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do quê? Do corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Tomar a ceia de forma indigna, o que é tomar a ceia de forma indigna? O que é que a ceia representa? A ceia representa o Evangelho. O facto de que Deus nos amou ao ponto de ter enviado o seu Filho para verter o seu corpo, verter o seu sangue, para que nós, aqueles que queremos, tenhamos vida eterna. Sempre que nós tomamos a ceia, estamos a dizer, eu vivo pelo Evangelho. O Evangelho me alcançou, eu vivo por este Evangelho. O que é tomar a ceia de forma indigna? É eu ter uma vida contrária à minha profissão de fé. É eu viver contrariamente àquilo que eu venho afirmar ao tomar o pão e o vinho, que é eu vivo pelo Evangelho. Eu vivo para Deus. Eu tomo a ceia de forma indigna quando eu vivo o contrário àquilo que eu estou a fazer aqui, que é me regozijar no Evangelho. Me deliciar, me alimentar do Evangelho. E o que é que Paulo diz? Paulo diz que quem toma do pão e do vinho de forma indigna está a pecar contra o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? A igreja. Então, por isso, é que quando nós tomamos o pão e o vinho, nós fazemos aquele momento de autoexame antes. Não é só para eu resolver o meu problema de mim e Deus, por mim próprio, mas é por causa da minha igreja, da minha comunidade. Porque o meu pecado, ainda que ninguém saiba, do meu pecado vai afetar a vida e a santidade do todo da igreja. Não há pecados privados por isso, ok? Este é um princípio que podemos tirar daqui. Não existem pecados privados. Na igreja, segundo Deus, não vale a máxima da sociedade. O que acontece na minha vida é da minha conta. Isto é o que nós ouvimos mais aí fora. Na igreja não é assim. A igreja é um corpo. E se um membro do corpo fica doente, todo o corpo se ressente, ok? Há aquela dor que é uma dor excruciante, que é uma dor inexprimível, que é aquela dor de quando nós estamos a passar no corredor, nós damos um pontapé no móvel com o dedo mindinho. Amém? Já experimentaram essa dor? Essa dor é horrível. Um membro mínimo do corpo, pequeno, minúsculo, e todo o corpo se ressente. Aconteceu só com ele, não aconteceu só com ele. Não foi só o dedo que bateu no móvel. Foi. Mas todo o corpo se ressente. Quando nós temos um vício, como o álcool, nós estamos a satisfazer uma necessidade, ou o vício, aquilo não vai só para o estômago. Aquilo espalha-se para todo o funcionamento do corpo. O fígado vai ter dificuldades.
É um vício. Passa a haver uma dependência química do cérebro para encontrar alívio por meio daquela forma. Todo o corpo é afetado. Por isso, quando um membro da igreja peca, todo o corpo se vai ressentir. E é por isso que temos de ter muito cuidado com este assunto. O problema é que muitas vezes o que acontece em igreja é um membro fica doente, um membro está em pecado, no caso da nossa passagem, ou necessitado de qualquer ajuda e passa completamente ao lado da maioria de toda a gente. Nesse sentido, quando há a noção que alguém está em pecado, o que é que tem que se fazer? O que é que a Bíblia diz? Confrontar a pessoa. Ir falar com a pessoa. Porque o pecado não é só contra Deus, o pecado é contra a comunidade. A nossa tendência a olharmos para textos como aquele que nós olhamos aqui é nós usarmos as lentes prevalecentes do nosso orgulho. E ver a repreensão como algo que é repressivo, ver a repreensão como algo que entra dentro da vida privada das pessoas, como algo condenatório, como algo destrutivo, e os crentes chatos vão até usar passagens bíblicas para que isto não aconteça. Lá do Sermão do Monte. Deus diz para não julgar, não julgais para não sejais julgados. Ok, Deus diz isso, mas nós vimos na altura qual era o contexto daquilo que Deus disse. E não vamos entrar aqui. Okay? Não vamos entrar aqui. Nós somos chamados, de facto, a corrigir. E para corrigir temos que fazer uma avaliação das coisas. Então temos que julgar. O tipo de julgamento que Jesus condena é outro tipo de julgamento. Não é para confundir as coisas. Okay? Mas não vamos falar disso. Se quiserem, podem consultar os áudios das pregações. Provérbios 3, 11 e 12 diz: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende quem? Quem ama. Assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. O pai que disciplina o filho, repreende o filho para que o filho possa crescer. Repreender o filho é demonstrar amor para com esse filho, para formar o seu caráter, para que ele não seja um selvagem, para que ele possa saber administrar aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que ele não viva, para que ele consiga aprender a ter autodomínio, para que ele não siga apenas aquilo que são as satisfações imediatas das suas necessidades. Deixa uma criança entregue a si mesma e verão aquilo que acontece. Verão aquilo que acontece. O coração, se for deixado com rédeas soltas, vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que lhe agrada sempre. E para fazer aquilo que lhe agrada, vai usar os meios, sejam eles quais forem, nem que isso implique ferir aqueles que estão à minha volta. E sempre que eu não alcançar aquilo que o meu coração deseja, eu vou ficar impaciente, eu vou ficar irado, eu vou explodir com os outros. E eu não me vou importar com os outros, eu vou pisar os outros para chegar até onde eu quero chegar. Sempre que o coração procurar primeiro a satisfação de si mesmo, vai haver pessoas feridas e machucadas à sua volta. Por isso é preciso corrigir um filho, para que ele aprenda a amar o próximo, para que ele saiba o que é amar o próximo, para que ele saiba refrear os seus instintos. Quem não corrige um filho está a demonstrar o que para com esse filho? Que não o ama. Está a demonstrar que não o ama. E a Bíblia diz: odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Diz ainda Provérbios 23, 13 e 14: Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. O próprio Deus faz isso com cada um dos seus filhos, naquele texto muito conhecido de Hebreus, capítulo 12, 5 a 7. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem odeia. É isso que diz o texto? Não, o Senhor disciplina a quem ama e pune a todos que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. O que Paulo está aqui a dizer é por causa da disciplina que existe perseverança. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Deus disciplina porque Deus ama. Agora, como é que Deus disciplina alguém? Deus pode disciplinar por meio da pregação. É aí que nós ouvimos a pregação, ou até por meio de uma oração de uma pessoa, ou por meio daquilo que se canta, mas sempre baseado na palavra. Deus disciplina por meio da palavra, em que Deus mostra a alguém que essa pessoa está em pecado, Deus mostra a alguém que está errado nesta ou naquela coisa, e a pessoa se arrepende, a pessoa muda, ou a pessoa endurece o seu coração, não interessa, mas Deus disciplina a pessoa por meio da sua palavra. Essa é uma das formas. Outra forma que Deus disciplina alguém é por meio das circunstâncias da vida, em que há pessoas que é preciso chegar a certos momentos duros da vida, é preciso irem para o fundo do poço, é preciso darem cabeçadas na parede, para entenderem que se calhar há coisas que têm que mudar na vida. E C.S. Lewis disse que o megafone de Deus é o sofrimento. Às vezes as pessoas não ouvem Deus, estão tão nas suas coisas, estão no seu pecado, estão no seu dia-a-dia, que não ouvem nada. É preciso às vezes Deus usar um megafone. Não sei se já usaram um megafone. É usar um megafone. E o megafone de Deus qual é? Diz C.S. Lewis, é o sofrimento. Muitas vezes Deus usa o sofrimento para trazer as coisas que de facto importam para os nossos olhos outra vez.
E uma terceira forma como Deus disciplina é este texto aqui. É a repreensão mútua. É a repreensão mútua. A disciplina da igreja. O ponto é que quem ama de facto irá procurar corrigir aquele que ama. Como se afia o ferro com o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Outro texto conhecido, Provérbios 27:17. Então Deus disciplina os seus filhos a fim de levá-los ao amadurecimento, ao crescimento, a fim de aprenderem a obedecer, a fim de fazerem aquilo que é correto. E vejam, a disciplina visa tanto o amor a Deus quanto ao próximo, porque a partir do momento em que a pessoa deixa de viver tanto para si mesma, ela vai viver mais para Deus e mais para o próximo, na lógica daquilo que nós falámos há pouco. Então, a disciplina vem do amor, e fiquem com este princípio, ok? Quem está a tomar notas, anota esta aqui. Fiquem com este princípio. A disciplina, segundo a Bíblia, vem do amor e visa o amor. Ok? Ela vem do amor e visa o amor. Vem do amor porquê? Porque o objetivo é beneficiar a pessoa. É o bem da pessoa. E visa o amor porquê? Porque o objetivo da disciplina é que a pessoa possa voltar àquele lugar em que não estava antes, que é o de melhor amar a Deus e melhor amar o próximo. Então a disciplina vem do amor e a disciplina tem como alvo o amor. Quem é que não quer estar numa igreja onde cada pessoa vive cada vez menos para si mesmo e mais para Deus e para o próximo? Quem é que não quer estar numa igreja assim? Quem é que não quer viver numa comunidade onde todos crescem em amor a Deus e amor aos outros? Ok, para que isso aconteça, é preciso disciplina. É preciso confrontarmos uns aos outros, porque o pecado é uma realidade. Por isso, na base disto aqui, não podemos olhar para a disciplina e para a repreensão com olhos de desconfiança, com olhos individualistas, na defensiva. Devemos olhar para ela como necessária, que vem do amor e visa o amor. E esta é uma prática que nós não vemos muito. Mais facilmente, qual é a nossa atitude? Vemos o pecado de alguém, ficamos calados, ignoramos. E aí o que é que nós estamos a demonstrar? Estamos a demonstrar que amamos a nós mesmos. Porquê? Porque ir confrontar alguém de uma falha pode correr mal, a outra pessoa pode ficar chateada comigo, pode-se romper um relacionamento aí. É desconfortável, é extremamente desconfortável ir falar a alguém. Eu posso levar a resposta, isto é da minha vida, tu não tens nada a ver com isso? Ok, se eu não tenho nada a ver com isso é porque se calhar não somos igreja de facto e aquilo que andamos aqui a fazer todos os domingos é fantochada. É fantochada. Porque se somos irmãos de facto, nós devemos demonstrar o amor assim, corrigindo-nos e nos exortando mutuamente. Nós não estamos a demonstrar amor pela pessoa. Nós não estamos a contribuir para que a pessoa possa voltar para os braços do Pai. E aquilo que nós queremos ver é que cada ovelha afastada de Deus possa voltar para os braços do Pai. Então por isso não devemos ficar calados. Quantas pessoas talvez à nossa volta continuam afastadas, continuam longe de Deus porque nós ficamos calados. Vemos as pessoas a terem as suas atitudes, vemos as pessoas com o seu coração longe de Deus e nós não falamos nada. Como é que é se nós virmos alguém que está numa linha de comboio com os fones na cabeça, aos altos berros, e vem o comboio a passar e a pessoa não se apercebe? O que é que nós vamos fazer? Vamos gritar, vamos puxá-la, vamos fazer de tudo e mais alguma coisa para tirá-la daí. É isto que nós temos que fazer. Um irmão que está afastado de Deus está afastado da melhor coisa da vida, que é a comunhão com Deus. Então, se nós amamos de facto, se nós dizemos que queremos ser igreja, se nós dizemos que queremos ser unidos, se queremos que haja unidade, nós devemos de ir e chamar a atenção do irmão para trazê-lo de volta. E talvez tenhas lembrado de alguém aqui. Talvez tenhas lembrado de alguém que está afastado de Deus, que está a cometer um pecado, ou que o coração está frio, está afastado de Deus. Ou se não estás a te lembrar de ninguém, podes te lembrar um dia, porque o pecado é uma coisa que assiste a toda a gente. Ok, o pecado assiste a toda a gente. O que é que a Bíblia pede de ti? Vai ter com essa pessoa. Fala. Repreende a pessoa para que ela possa se arrepender e mudar. Ao mesmo tempo, temos que ter cuidado com uma coisa. Temos que ter cuidado e analisar o que é que nos move quando vamos chamar a atenção de alguém, ok? Porque a pessoa pode ter falhado, até pode ter falhado contra nós. O que é que na carne é o sentimento que mais surge quando alguém falhou contra nós? É a retribuição, é a vingança, é a mágoa, e alimenta a mágoa, e ficamos decepcionados, etc, etc, etc. Ok? E podemos ir, está bem, eu vou repreender a pessoa. Amém, eu gostei desta palavra hoje. Eu vou repreender a pessoa. Ok? Essa é a atitude certa? Não. Como é que a pessoa vai repreender? Com aspereza. O objetivo da pessoa não é ganhar o outro. O objetivo da pessoa é
esfregar o outro, picar, esfaquear o outro. Se o objetivo não for ganhar outra pessoa, é melhor ficar calado. É melhor não dizer nada, é melhor não fazer absolutamente nada. O objetivo não é deitar a pessoa abaixo com castigo, o objetivo é ganhar a pessoa. E no dia em que tu e eu formos repreendidos, porque isso é bom quando é de nós para os outros, quando é dos outros para nós, também temos que ver como é que a coisa funciona. No dia em que tu e eu formos repreendidos, em que formos apanhados em alguma falta, como é que devemos ser? Humildes. Não levemos isso como um ataque pessoal. Porque possivelmente a pessoa quer o bem para nós. E ainda que, ok? E vou fazer aqui um outro ponto. Ainda que a outra pessoa venha ter connosco com a atitude errada para nos repreender, o que é que nós devemos fazer? Não aceitar a repreensão? Não. Devemos ouvir, analisar o nosso comportamento e ver se há fundo de verdade naquilo que ela está a dizer. Quem fica a ganhar? Nós. Ela pode vir com a atitude errada. Quem fica a perder? Ela. Mas se eu mudar, quem vai ganhar sou eu. Por isso, seja a pessoa vindo com a atitude certa, seja a pessoa vindo com a atitude errada, eu vou procurar mudar. Okay? Então a repreensão é fundamental. Agora, como é que essa repreensão acontece? Como é que ela se desenrola? Então a disciplina não consiste só na repreensão, mas consiste em grande parte, e o sucesso dela está na forma como a repreensão é feita. Ok? Como todas as coisas na vida, tudo o que a gente faz na vida, não é só o fazer, mas aquilo que dá sucesso àquilo que se faz é a forma como se faz. Ok? Com a disciplina é vital o processo. O sucesso de uma repreensão está na forma como essa repreensão é feita. Por isso é que Jesus dá orientações sobre como deve acontecer a repreensão que nós devemos fazer na igreja. Toda a forma como ela acontece é amorosa e nós vamos perceber isso. Uma leitura superficial pode parecer que não, mas nós vamos ver que ela é amorosa. Então não só o propósito é amoroso, que é de restaurar a pessoa, mas o próprio processo, a forma como ela acontece é amorosa e vai exatamente contribuir para que essa pessoa seja ganha. Porque se o processo for mau, o que é possível que aconteça? Essa pessoa não vai ser ganha. Essa pessoa vai ficar ferida e não vai querer saber mais de nada. Ok? Qual é o primeiro passo, então, na repreensão? Ir falar um a um, a sós com a pessoa. E essa prática não é novidade da parte de Jesus. Isto já vem da tradição judaica. Ok? O alvo era resolver o assunto ali com a pessoa. Era resolver o assunto com a pessoa. Matar o assunto. Qual é a vantagem de se falar com uma pessoa só e não falar com mais pessoas? Qual é a vantagem? É que o assunto não se espalha. É que a reputação não é manchada. Porquê? Porque pode acontecer que a pessoa se arrepende. Se a pessoa se arrepende, o assunto morre ali. Ok? Não há espaço para a murmuração, não há espaço para a fofoca, não há espaço para a multiplicação de mal-entendidos que podem acontecer fruto de se falar o assunto de forma pública. Assunto que há para resolver com alguém deve ser tratado de forma privada, de forma individual. O assunto morre ali. Qual é o segundo passo? E o segundo passo, atenção, só toma lugar se a pessoa não se arrepende ali, se a pessoa não ouvir a repreensão primeira. Qual é o segundo passo? Juntarem-se 2 ou 3 testemunhas. Ir de novo, mais uma vez, abordar-se aquela pessoa. E mais uma vez, este princípio não é novo em Jesus. Deuteronômio 19:15 já dizia: uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado, qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ok? Se o assunto não ficasse resolvido ali, era para levar 2 ou 3 testemunhas. E atenção, isto aqui não é para ser mauzinho. Porque o ambiente pode ser de cortar a faca, não é? Imaginem, vêm 2 ou 3 pessoas falar comigo por causa de uma falha minha. Juntam-se ali, estamos sentados. Silêncio. É. Mas é para proteção de ambas as partes. O facto de haver 2 ou 3 testemunhas é para proteção de ambas as partes. Fosse da pessoa em pecado, fosse da pessoa que ia fazer a repreensão, de modo que ninguém passasse avante informação caluniosa. Ok? Porque o repreendido pode dizer: o outro vem-me dizer isto e aquilo e aquilo outro. O outro, não. A pessoa não se arrependeu, ficou com o coração fechado, ficou ofendida e vai espalhar coisas que nem são verdade. O que foi repreender, também pode, depois de ter ido repreender, dizer: eu repreendi aquele irmão, mas ele não se arrependeu. E ele ainda me respondeu isto aqui, já viram só? E quando ele pode ter arrependido, quando a conversa pode não ter sido bem assim. Então 2 ou 3 testemunhas vão salvaguardar a informação que foi feita em favor da verdade. Ok? Por isso é que também a nível de tribunal é importante que hajam testemunhas. Então estas testemunhas é por amor. Mais uma vez é por amor. É por amor à pessoa que vai repreender, é por amor à pessoa que vai ser repreendida. Para que não haja espaço para calúnia. Ao mesmo tempo, a presença de testemunhas dá mais peso à coisa. A pessoa que vai ser repreendida, quando chegam 2 ou 3 ao pé delas, que vai dizer: calma aí. Não é só uma pessoa que está a dizer o que eu fiz, são 2, são 3, se calhar isto é verdade.
E aí, se calhar, não é só aquela pessoa que pode ter alguma coisinha comigo, porque por algum motivo qualquer, mas já são mais pessoas. Eu vou prestar atenção. E às vezes há pessoas que só abrem os olhos quando várias pessoas começam a dizer a mesma coisa. Ok? Qual é o objetivo? Humilhar a pessoa? Não. Condenar a pessoa? Não. Destruir a pessoa? Não. Ganhar a pessoa. Ok? Ainda assim pode ser que o orgulho se mantenha e a pessoa continue. Não se arrepende nem com um, nem com 2 ou 3 e continua. O que é que se deve fazer? O que é que o texto bíblico diz? Levar a pessoa à Assembleia. A última advertência parece cruel. Levar o assunto à igreja. Mas não é cruel, mais uma vez. Na verdade, era um ato de misericórdia. Em que antes de passar à sentença, que já vamos ver à frente qual é a sentença, antes de passar à sentença, é como se isto fosse um último ato de misericórdia. Uma última chance para que a pessoa possa mudar e se arrepender. Ok? Então devia-se levar o assunto à Assembleia, revelar todo o processo desde o início. Mostrar como a pessoa continua obstinada, impenitente no seu pecado. Ok, mais uma vez, eu volto a reforçar porque eu quero que saiam daqui com esta ideia. O objetivo do processo de repreensão com a pessoa em falta é sempre a restauração. Trazer a pessoa de volta a uma vida de amor a Deus e a uma vida de amor ao próximo. E o processo é ele também amoroso. Agora, a maior parte das pessoas vai dizer isto aqui, face à cultura que é da nossa sociedade, que é individualista. Ok? Que a maior parte das pessoas vai dizer, isto aqui é cruel. Pessoas virem repreender e depois ainda juntar-se um grupo e depois ainda um grupo maior para vir falar daquilo que eu falhei. Isto é muito cruel. As pessoas vão olhar. Agora, qual é a alternativa que as pessoas apresentam? Qual é a alternativa de quem não gosta disto apresenta? Quando alguém falha, qual é a nossa postura comum e imediata? É ir falar aos outros da falha daquela pessoa. Okay? É ir falar aos outros. Isso é benéfico? Não. É improdutivo. É positivo? Não. É completamente destrutivo. O que é de facto saudável é ir ter com a pessoa. Okay? A disciplina da igreja vai matar a possibilidade da exposição da pessoa, da calúnia. Ok? E aquilo que acontece, aquilo que se vê muitas vezes, é que fala-se do erro da pessoa, não com a pessoa, mas com as outras pessoas. Ok? Isso vê-se. E será que isso não é mais cruel e mais destrutivo? Não é? E se ainda assim não resultar, então deve-se passar por este processo. 1 a 1, 2, 3 testemunhas e depois a igreja. Porque a Bíblia preocupa-se com a reputação. Quem é que não se preocupa com a reputação? Não há nada mais destruidor na vida de alguém, na identidade pessoal subjetiva de alguém, do que andar a correr uma reputação errada quanto a essa mesma pessoa. Isso vai destruir a sua identidade. Vai destruir, das coisas mais destrutivas que se pode ter. Okay? E quem já passou por isso há de saber. Má reputação no trabalho, porque houve calúnias, houve coisas que se espalharam. Isso é totalmente destrutivo. O método mais saudável e amoroso é ir ter com a pessoa no 1 a 1. O profeta Natan, como nós vimos a semana passada, fez isso com David. David arrependeu-se. Os profetas faziam isso com os reis. E depois, então, eles se arrependiam. Alguns não. Agora, mesmo quando se torna público, quando o pecado é levado à igreja, o objetivo continua a ser a restauração. Como? E aqui eu peço, por favor, que abram comigo outra vez. Como é que o levar-se à igreja toda o assunto pode promover a restauração? Vamos ver. 2 de Coríntios 2, 5 a 8. Podem abrir aqui. Diz assim, se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada por quem? Pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Isto tinha sido uma pessoa que tinha sido disciplinada por toda a igreja. Por toda a igreja. E o que é que Paulo está a dizer aqui? Já chega. Essa pessoa já mudou, essa pessoa já se arrependeu. Está na hora de trazê-la de volta. Ok? Aqui temos o exemplo de alguém que foi repreendido pela maioria, que é a igreja, e que se arrependeu, e que agora insisto convosco para que confirmeis o vosso amor para com ele. Deveis perdoá-lo e consolá-lo, trazer de volta. Então aqui está este exemplo de alguém que é repreendido pela maioria e que é restaurado.
Então o resultado não é humilhação, o resultado é restauração. Quando a pessoa é levada à igreja, e isso pode acontecer, de pessoas que nós vamos apresentar como igreja, aos membros da igreja, pessoas que estão afastadas da comunhão, pessoas que não têm congregado connosco, pessoas que já falámos com elas e elas ainda assim não voltam, não se arrependem, e levarmos o assunto à igreja, é suposto que todos nós, como igreja, possamos ir atrás dessa pessoa e chamá-la à razão. Porque aí já não vão ser só 2 ou 3, aí vão ser 20, vão ser 30, vão ser 40. E aí das duas, uma pessoa endurece mais o seu coração, ou então a pessoa, isso vai mexer tanto com a pessoa. São tantas pessoas que estão a falar comigo isto. São tantas pessoas que me querem trazer de volta para os braços do Pai, para o amor de Deus. São tantas pessoas que se preocupam comigo, que me amam. Isso pode derreter o coração da pessoa e trazê-la de volta. Ok, então é suposto que a igreja faça isso. Agora, na sequência do que vimos aqui, com base na nossa cultura, a cultura portuguesa e a cultura algarvia, é aquele tipo de cultura que não fala as coisas na frente, mas que fala as coisas nas costas. Não sei se aqueles que são estrangeiros já se aperceberam disso. Especialmente se forem estrangeiros de culturas em que exista mais essa prática do confronto direto e pessoal. E aliás, quanto mais para o sul do país, mais isso é verdade. O pessoal do norte é mais confrontador. O algarvio, então, esqueçam, é o oposto. O algarvio fala tudo nas costas. Obviamente, com exceção de algumas pessoas, etc. Mas esta é a prática cultural. Ok? Esta é a prática cultural. É isto que acontece muitas vezes no trabalho, é isto que acontece nas escolas, é isto que acontece até inclusive na vida da igreja. Okay? Só que aí a cultura do Evangelho tem que falar mais alto do que a cultura da sociedade onde está inserido. Quando é que foi a última vez que tu falaste mal de alguém a outros sem teres primeiro falado com a pessoa? Quando foi a última vez? Quantas vezes já aconteceu? Se calhar todos os dedos das mãos e dos pés não chegam para contar o número de vezes que nós já fizemos isso. Okay? Porque isto às vezes até acontece de forma natural. Nós estamos num círculo de pessoas e já viste aquela pessoa assim assada e cozida e nós participamos dessa conversa. Ou até nós fomentamos essa conversa. E nunca ninguém daquele grupo falou com a pessoa. Qual é a atitude certa? Parou o assunto aqui. Vamos conversar com a pessoa. Se alguém vem falar de outra pessoa a nós, aquela pessoa fez assim, aquela pessoa fez assado, aquela pessoa é isto, é aquilo, nós vamos dizer, olha, para a conversa. Já falaste com essa pessoa primeiro? Não. Então não vamos falar do assunto. Isto é preciso coragem e na maior parte das vezes não fazemos isto. Nós precisamos de coragem para fazer isto. O que é que isto demonstra em relação àquela pessoa? Demonstra o quê? Amor. Nós não queremos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não queremos amar a Deus e, em consequência, amar o próximo. Demonstrar a Deus por amarmos o próximo. Então não vamos permitir que falatórios aconteçam. Devemos cortar. Se quiserem ser mais radicais, podem fazer o seguinte, peguem no telemóvel, na hora que a pessoa vos vem falar, olha, espera aí, eu vou ligar à pessoa. E vamos ter aqui a conversa em alta voz. Não, por favor, não faças isso. Ok, qual é a intenção aí? É mesmo ganhar? Mas nós entramos nisto com facilidade, ok? Nós entramos nisto, todos nós entramos nisto com facilidade. Mas está errado, isto é destrutivo, isto destrói, isto mata. E é por isso que há pessoas que se afastam e não voltam. Não se afastam e não voltam porque não foram confrontadas, mas não se afastam e não voltam porque toda a gente falou delas, mas nunca com elas. Ok? Se a pessoa não reconhecer o seu erro, chama 2 pessoas para ir falar com ela. E eu sei que isto parece tão difícil, isto parece uma coisa do outro mundo, porque se calhar esta prática nem existe na nossa igreja. Mas devemos de fazer isto, é isto que a Bíblia chama a fazer. Chama 2 pessoas, 3 pessoas maduras, especialmente pessoas que e vamos tentar ser sábios nesse processo. Vamos tentar levar pessoas que essa pessoa em falha reconhece que a amam, reconhece que são pessoas que se preocupam com ela. Vamos tentar levar pessoas dessas para essa conversa. Ok? Vamos tentar levar pessoas dessas. E se ainda a pessoa não se arrepende, vamos trazer esse assunto à liderança e à igreja. Ok? O objetivo é ganhar. Agora vamos ver nos restantes versículos, para concluir, o que é que acontece se a pessoa ainda assim, depois de tanta demonstração de amor e das repreensões consequentes dela, não se arrepender, o que é que deve acontecer? Vamos ler versículos 17 a 20. A segunda parte do 17. Está bem? A segunda parte. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano.
Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, vocês sabem de cor, ali estarei eu no meio deles. Toda a gente sabe este versículo, mas ninguém sabe o contexto deste versículo. Ok? Exagerei aqui, está bem? Alguns sabem o contexto. Mas o ponto é que nós usamos este versículo descontextualizado muitas vezes. E já vamos falar sobre isso. Então Jesus está aqui a dizer que se a pessoa se recusa a ouvir a igreja, deve ser considerada gentia ou publicana. O que é que era um gentio na sociedade judaica? Um não-judeu. O que é que era um publicano? O publicano era como Mateus, que eram os traidores da comunidade judaica. Porquê? Eram aqueles que trabalhavam para os romanos para ir cobrar os impostos. Ok? Então eram vistos como que traidores, porque estavam a trabalhar para o povo ocupador, para o Império Romano, a cobrar os impostos para eu dar ao Império Romano. E para piorar a coisa, a maior parte dos publicanos faziam outras coisas aqui que os beneficiavam. Eles pediam impostos a mais para ficarem com uma parte para eles e para darem o resto para o Império Romano. Ok? Então os publicanos eram estes. Então o judeu o judeu que era publicano, que era um cobrador de impostos, era considerado alguém traidor à comunidade. Alguém que não demonstrava amor pela comunidade. Alguém de fora da comunidade. O gentio é alguém que por nascença já é alguém de fora da comunidade judaica. Okay? A não ser que ele se submeta aos princípios. Então é alguém que é de fora da comunidade judaica. O publicano é aquele que é alguém que é judeu, mas que pela sua vida demonstra que não é como um judeu. Porque não ama o povo judeu. Okay? O que é que isto quer dizer? A pessoa que permanece no pecado, a pessoa que não se arrepende depois de tantas formas de repreensão, a pessoa que permanece de forma obstinada, de forma teimosa naquele pecado, ela está em rebelião contra quem? Contra Deus. Se ela se afirma irmão, ela está a viver em contradição com a fé que ela afirma ter. Ela está a ser incoerente com quem ela afirma ser. Ela está a ser incoerente com o amor que ela afirma por Deus e pelo próximo. Okay? Então ela não é reconhecida pela igreja como alguém que viva o Evangelho, porque o estilo de vida dela é contrário ao Evangelho. É alguém que é visto como não um de nós, como alguém de fora da comunidade. Agora pode dizer, mas quem é que é a igreja para ter esta autoridade aqui? De dizer que isto é de fora ou de dentro, ou não sei o quê. Quem é a igreja? E a resposta está aqui no que acabamos de ler. 2 aspectos revelam a autoridade da igreja. Primeiro é que Jesus diz que tudo o que a igreja ligar na terra terá sido ligado aonde? No céu. E tudo o que a igreja desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é que isto quer dizer? Qual é a ideia? É que a igreja tem autoridade para declarar sobre os termos de Deus quem Deus perdoa ou não. Qual é a base para o perdão de Deus? O que é que a pessoa tem que fazer para... Porque nós sabemos que a Bíblia diz para que Deus perdoe essa pessoa. O que é que tem que acontecer por parte da pessoa? Arrependimento. Arrependimento, reconhecimento, confissão e mudança de vida. Tem que haver arrependimento. Ok? Então, se a igreja vê que aquela pessoa de forma contínua não se arrepende, a igreja vai estar a dizer o óbvio. A igreja vai estar a dizer aquilo que já foi dito no céu. E por isso ela pode dizer na terra, Deus não perdoou. Deus não perdoou. Essa pessoa continua obstinada. Então a igreja tem autoridade para dizer, esta pessoa não é como um de nós, que procuramos viver em arrependimento. Não quer dizer que nós somos perfeitos, santinhos. E ela, coitada, é um pobre pecador, como aquela parábola que Jesus contou do fariseu que se achava o melhor e o outro pecador lá do lado. Então, não é isso. Mas a igreja é constituída por pessoas pecadoras, sim, salvas pela graça, mas que vivem em constante arrependimento. Pecam, mas arrependem-se. A diferença da comunidade para essa pessoa é que essa pessoa não quer se arrepender, permanece obstinada no seu pecado. Okay? E por isso a igreja vai declarar apenas aquilo que a Bíblia já diz. Qual é a autoridade então da igreja? As Escrituras, aquilo que Deus diz. O que já foi desligado no céu, a igreja tem autoridade para desligar. Ou seja, esta pessoa está a demonstrar que não está a viver uma vida de comunidade. E a igreja só vai afirmar isso mesmo. Okay? Ao mesmo tempo, a igreja tem autoridade para disciplinar, então esse é o primeiro aspecto, a autoridade celestial, aquilo que é declarado nos céus e que está revelado na palavra. E em segundo lugar, o segundo aspecto da autoridade é a presença de Jesus no meio da igreja. Ok? Jesus diz que estará no meio deles. E a expressão 2 ou 3 aí, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
Lembram-se? Aqui no texto já falámos 2 ou 3. Relacionado ao quê? Às testemunhas. Esse é o contexto dessa passagem. Okay? Esse é o contexto dessa passagem. Os 2 ou 3 refere-se às 2 testemunhas. Okay? Os versículos provavelmente dizem respeito à oração, porque aqui diz, quando 2 ou 3 orarem em meu nome. Okay? Então aqui diz respeito à oração da excomunhão, da declaração de impenitente. Okay? Ou talvez representa a oração por arrependimento e consequente perdão da pessoa excomungada. Porque assim, por todo este processo é um processo triste, ok? E é um processo que não se quer que chegue nesse ponto. E se tem que chegar nesse ponto, nós vamos... O objetivo é que a igreja ore. A igreja, Senhor Jesus, nós não reconhecemos esta pessoa como um de nós, porque aquilo que é a tua palavra ela não quer saber, ela não quer obedecer, ela não te quer seguir. Não quer. Então estamos a orar. E temos autoridade para orar dessa forma, porque Jesus está no nosso meio. E vamos orar, Senhor, por favor, dá arrependimento a esta pessoa, que ela volte. E há autoridade nessa oração, porque Jesus se faz presente aí. Ao mesmo tempo temos aqui uma afirmação da divindade de Jesus. Qual é a afirmação da divindade de Jesus aqui? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, seja em que lugar for da terra, eu estarei no meio deles. Que afirmação da divindade de Jesus é essa? A omnipresença, um atributo exclusivo de Deus. Jesus está-se a pôr como Deus aqui nesta afirmação. Okay? Então, a autoridade da igreja para declarar alguém perdoado aos olhos de Deus, fruto do seu arrependimento, ou declarar alguém rebelde, fruto do seu não arrependimento, vem dos termos que são estabelecidos por Deus nos céus e vem do facto de Jesus estar presente no meio da igreja. Okay? Então a igreja deve deixar de considerar um membro do corpo de Cristo aquela pessoa que não se arrepende. A pessoa deve ser excluída da comunhão. E o que é ser excluído da comunhão? O apóstolo Paulo responde noutros lugares. Okay? E podem parecer textos duros, mas lembre-se, disciplina sempre é dura. A disciplina dói na criança. Okay? Diz assim Paulo em 2 Tessalonicenses 3,16 e vamos fechar. Irmãos, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo o irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. 2 Tessalonicenses 3,6. Paulo está a dizer, no nome de Jesus, a que autoridade é que ele está a recorrer? Àquela que nós vimos ainda agora, Jesus no nosso meio. No nome de Jesus, afastem-se de todo o irmão que vive em pecado obstinado, que não se arrependa. Afastem-se dessa pessoa. É para afastar-se dessa pessoa. Ok? Atenção, há alguém que se afirma como irmão, ok? Alguém que se afirma como irmão. E Paulo no mesmo capítulo vai dizer, e isto vai expandir a ideia, se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente. Ou seja, se alguém não obedecer às Escrituras e permanecer obstinado nessa desobediência, não tenhais contacto com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigi-o como irmão. Ou seja, até nesta atitude de cortar comunhão, de cortar relacionamento, existe graça. Porquê? Qual é o objetivo de haver esse afastamento? É, diz o texto, a fim de que ele se envergonhe, a fim de que ele caia nele, a fim de que ele se aperceba do seu pecado. E ele diz, todavia, não considerem como inimigo. Não é para considerar como inimigo. Essa pessoa não é inimiga. Deve haver um afastamento, sim, mas essa pessoa não é inimiga. Ela corrige-o, continua a corrigir, continua neste relacionamento de procurar ganhá-lo como um irmão. É este o objetivo da passagem, ok? Qual é o objetivo de cortar com a pessoa? Ser mesquinho? Não. Ser cruel? Não. É que a pessoa se envergonhe, reconheça o seu pecado. E essa ideia é reforçada ainda por um outro texto que eu vou trazer. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Ok, os descrentes, os imorais, aqueles que praticam a imoralidade. E ele diz aqui, não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos idólatras, nem aos ladrões. Nesse caso seria necessário que saísses do mundo. Ok, o que Paulo está aqui a dizer é... vocês não se relacionem com pessoas que estão em pecado. Mas não estamos a falar das pessoas do mundo. Porque se fosse preciso cortar relacionamento com o mundo, ninguém ia no supermercado, ninguém ia para a escola, ninguém continuava no seu trabalho. Paulo não está a dizer para cortar com os de fora. O texto continua. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Aquele que se diz irmão, mas continua nestas práticas de forma obstinada, sem lutar contra isto, sem se arrepender do que está a fazer, é para cortar comunhão. E Paulo vai dizer em que é que isso se expressa. Nem sequer sentem à mesa com ele. Nem sequer sentem à mesa com ele.
Isto é para ser mau? Não. Eu volto a reforçar, não vejam este texto como, isso é crueldade. Não. O objetivo é levar a pessoa a cair em si. Quando uma ovelha se afastava, o que é que acontecia? O que é que o pastor às vezes tinha que fazer com uma ovelha rebelde? O que é que o pastor mesmo de uma ovelha de verdade, do animal, o que é que tinha que fazer? Partir a perna. Partir as pernas. Para não continuar insubmissa. Partir as pernas para quê? Para poder cuidar dela. E isto aqui é duro. Mas é para partir as pernas àqueles que são verdadeiramente ovelha. Para que possam ser restaurados, para que possam ser curados, para que possam voltar para o amor de Deus e para o amor da igreja. Às vezes Deus usa situações para partir as pernas, situações duras da vida, sofrimento. Deus muitas vezes faz isso. Okay? E aqui há pessoas que podem dizer que já experimentaram isso. Foi sofrimento que me trouxe de volta para Deus. Há pessoas aqui que podem dizer isso. Isso foi a partir das pernas. Se Deus não tivesse sido dessa forma, se calhar não tinham voltado. Outra forma é a igreja. Então, se nós queremos ser igreja mesmo, e nós temos falado muito dessa questão, e a secção que nós estamos em Mateus fala de nós sermos uma comunidade do outro mundo. Uma comunidade como ama, que ama como mais nenhuma comunidade na Terra ama. Nós queremos ser uma comunidade assim. Nós queremos ser o melhor lugar do mundo para se estar, porque é o lugar onde Deus está e onde Deus está há amor, há liberdade. Mas o amor muitas vezes implica isto. Amor implica corrigir, para que o outro cresça, para que o outro amadureça, para que não continue a fazer mal a quem? A ele mesmo e às pessoas que estão à sua volta. Porque este é o problema do pecado. O pecado destrói o próprio e destrói aquilo que está à volta. Por isso a disciplina é amor. Para vivermos esta comunidade. Então, por favor, se tu sabes de alguém que está em pecado, alguém que está longe, fala com essa pessoa. Inicia este processo. E não tenhas medo de iniciar este processo. Se não se iniciar este processo na vida de que sabemos de quem está afastado, se não começamos este processo, nós não amamos essa pessoa. Podemos dizer que amamos, mas não amamos, é da boca para fora. Não amamos neste ponto. Se nós amamos mesmo, iniciemos este processo. Primeiro falar um a um. Não falar com mais ninguém, não espalhar com mais ninguém. Nada, silêncio absoluto. Falar só com essa pessoa. Se a pessoa não se arrepende, chama 2 ou 3 pessoas significativas que sejam crentes para essa pessoa, para ir repreender essa pessoa. E se ainda assim se não acontecer, levemos o assunto à igreja. E toda a igreja não só vai estar a orar, vai mandar mensagens, vai telefonar, vai chamar para jantar, vai chamar para almoçar, vai ter com essa pessoa, vai chorar junto com essa pessoa e vai dizer: sentimos a tua falta. Aquilo que tu estás a fazer vai destruir. Volta para Deus, é o melhor lugar que podes estar. Volta para junto de nós, nós te amamos, queremos-te aqui. É isso que nós somos chamados a fazer. Então, que sejamos uma comunidade que vive isto.